Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Seja com cada um de vocês, com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, enfim, que a bênção do Senhor sejam derramados sobre vocês abundantemente. Meus queridos e amados irmãos, no nosso juntos cada manhã de hoje, nós queremos voltar ao início de todas as coisas. Nós queremos meditar no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis. Meus amados, no capítulo 2, nós vemos um momento feliz. O homem desfrutando de uma amizade singular com Deus, o homem tendo o privilégio de estar ali com Deus, recebendo orientações, recebendo instruções, sendo colocado naquele jardim maravilhoso para cuidar ali do jardim, não precisaria se esforçar e tudo seria só felicidade, mil maravilhas. O homem estaria o tempo todo desfrutando daquele paraíso e, o mais importante, desfrutando da amizade com o Senhor Deus. No verso 16 e verso 17 do capítulo 2, nós vemos o Senhor dizendo: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem poderia desfrutar de tudo que tinha no jardim, exceto uma árvore. Então lhe devia obediência ao Criador. Aliás, nós sempre devemos obediência ao nosso Criador. A falta de obediência é que nos causa problemas. Então nós vemos Deus dizendo: olha, se você me desobedecer, você certamente morrerás. O homem, percebemos aqui, que foi criado livre para decidir obedecer ou não. Isto é, Deus deu a ele o livre-arbítrio. Então ele poderia muito bem obedecer, porque esta era a condição imposta por Deus para que ele continuasse no jardim, para que ele continuasse desfrutando da amizade com Deus. Deus não teve prazer em criar robôs. Deus criou o homem livre, o homem feliz para decidir. Quando nós decidimos escolhas ruins, nós colhemos os resultados, mas Deus deseja que façamos boas escolhas. O desejo de relacionamento, de amor com o homem, não é? Deus desejava esse relacionamento por livre, espontânea vontade. Não tem sentido eu obrigar alguém a gostar de mim. As pessoas que me amam, amam porque desejam me amar. E, da mesma forma, eu. Não tem sentido amar de um modo obrigado, né? Para Deus, o que importa é que nós o amemos de livre e espontânea vontade e sintamos prazer em obedecer às suas ordens, à sua lei. Meus queridos e amados irmãos, mas, infelizmente, depois do capítulo 2, nós temos o capítulo 3. E o capítulo 2 narra este amor, esta amizade, esta comunhão entre Deus e o homem, mas o capítulo 3 narra o homem desobedecendo. Então mostra que o homem escolheu o mal, escolheu desobedecer a Deus. Satanás, a antiga serpente, descrita lá em Apocalipse 22, que é o inimigo de Deus, veio até o jardim, veio até Eva. E nós notamos que o desastre desta visita foi grande. Porque a serpente, né, Satanás usando a serpente, então inicia um diálogo
com Eva, que não terminou nada bem, não é? Nós notamos que ela vai conversando com ele no capítulo 3, o erro dela foi conversar com o inimigo. Com o inimigo não se conversa, nós conversamos com o nosso Deus e não com o inimigo, não é? Então, nós vemos que quando ela diz, não, o Senhor diz que nós morreríamos se comêssemos deste fruto. A serpente diz no verso 4, certamente não morrerás. Não é? Quer dizer, Deus não está falando a verdade. Deus está dizendo que morre, mas não é assim. Então, meus queridos irmãos, infelizmente, o ser humano, tanto Eva como Adão, não é? Deixou de obedecer a Deus para obedecer a Satanás. E muitas pessoas dizem assim, a culpa foi de Eva. Não, a culpa foi de ambos, porque Adão estava junto com ela. Não é? Ele estava junto com ela no jardim, ele poderia ter exortado a Eva para não conversar com o inimigo, ele poderia ter dito que a ordem era outra, ele poderia proteger a sua companheira, mas ele não o fez. Ele também comeu. Então, ambos desobedeceram a Deus. Agora, imagine que absurdo. O ser humano deixa de obedecer a Deus para obedecer a Satanás. Meus amados irmãos, nós dizemos que isto é um absurdo, mas hoje não é assim também? Quantas pessoas vivem obedecendo a Satanás o tempo todo? Quantas pessoas viram as costas para Deus o tempo todo? A história do ser humano sobre a terra é uma história de desobediência o tempo todo. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos repensar as nossas ações, né? Aquela amizade tão linda que existia entre Deus e o homem, descrita em Gênesis 3:8, que diz que à tardinha ele vinha no jardim para manter comunhão com o homem, então aquela amizade se desfaz. Se desfaz. Aquela visita diária, costumeira de Deus, então foi interrompida, porque agora o homem não tem mais comunhão com Deus. Ele está separado de Deus. Ele morreu. Então, devido à sua escolha, o homem morre. A morte chega. A morte entra no mundo. Tanto morte espiritual quanto morte física. Alguém pode dizer o seguinte, mas eles não morreram. Será que não? O que é morte? A morte é separação. Quando eu falo sobre morte física, eu estou dizendo que o espírito deixou o corpo e foi embora. Quando eu falo de morte espiritual, é que o homem passou a ficar separado de Deus. Houve um grande abismo entre Deus e o homem. Separação, inimizade. Então isso chama-se de morte espiritual, que é a segunda morte que a Bíblia chama. Veja para esta folha. Ela está viva ou está morta? Está viva ou está morta? Pense bem. Se você pegar uma outra folha desta aqui, que está há mais tempo removida da árvore, da planta a qual ela pertence, ela está seca. Ambas estão mortas. Esta folha não está mais ligada na sua árvore. Ela está morta. É só uma questão agora de dias para que ela venha a secar-se. Então, naquele momento, o homem morreu. Ele está desligado de Deus. Agora, passa-se algum tempo, não é? E a morte física é consumada sobre ele. O homem passa a morrer daquele momento em diante. Queridos, e Romanos capítulo 5, verso 12,
o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para nos mostrar esta realidade da morte. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, como é que a morte entrou no mundo? Pelo pecado. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Deste momento em diante, então, meus queridos, todos os homens experimentam a morte. Cada ser humano que nasce, já nasce destinado à morte. Então, meus queridos irmãos, o que acontece de agora em diante? Mas Deus continuou amando o homem. Agora Deus vai elaborar um plano de redenção para o homem. Agora Deus vai elaborar um plano para resgatar o homem, para salvar o homem, para reverter a situação daqueles que o desejarem. Então, meus queridos, em Gênesis 3,15, então Deus promete enviar um descendente, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente para nos dar a vitória. E com isso, Cristo vem até nós e vence a morte ali na cruz. Ele vence essa maldição. Ele morre por nós ali. Então agora a morte não tem mais vitória sobre nós. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, Paulo exclama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que a semente da mulher veio e esmagou a cabeça da serpente ali na cruz. Portanto, todos quanto hoje exercem fé em Jesus, pode viver novamente, pode experimentar a morte, a vida eterna. Ele pode banir a morte eterna da sua vida. Então, meu querido, receba Cristo como Salvador, deixe Jesus entrar no seu coração, e aquela comunhão que foi interrompida lá no Éden, é reatada novamente quando você aceita Cristo. Você passa a ser ligado no Senhor novamente. Daí vem a palavra religião, que vem de religare, né? Do latim religare. Então nós nos tornamos a ser ligados no Senhor novamente por Jesus Cristo, que é a nossa religião. Cristo nos religa. Receba Cristo e desfrute da alegria de saber que a morte eterna não terá vitória sobre você. Que Deus o abençoe, tenha um excelente dia, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o guarde, você com a sua família, em nome de Jesus. Amém.